Salmo 73, versículos 1 a 14, a tentação do salmista. 15 ao 20, como alcançou a vitória. 21 ao 28, como se beneficiou por ela. Versículos 1 ao 14. O salmista estava fortemente tentado a invejar a prosperidade do ímpio. Esta é uma tentação que frequentemente prova a graça de muitos santos. Porém, Davi estabelece o grande princípio pelo qual está decidido a permanecer firme. É a bondade de Deus. Essa é uma verdade que não pode ser removida. Os bons pensamentos em relação a Deus fortalecem as pessoas contra as tentações de Satanás. Mesmo a fé dos crentes mais firmes pode ser muito inquietada e tornar-se prestes a fracassar. Há momentos que colocarão à prova as âncoras mais resistentes. O povo nécio e ímpio tem, às vezes, uma grande quota de prosperidade exterior. Parecem ter a menor quota de problemas dessa vida e uma quota maior de conforto. Vivem sem o temor de Deus, não obstante, prosperam e progridem no mundo. Alguns dentre os maus costumam passar toda a sua vida sem serem acometidos por muitas enfermidades. E terminam os seus dias sem grande dor, ao passo que muitas pessoas piedosas somente ouviram falar do que é saúde e morrem em meio a grandes sofrimentos. Muitas vezes os maus não se assustam com as recordações dos seus pecados, nem com a perspectiva de sua miséria, e morrem sem temor, sem terror. Não podemos julgar o estado dos homens após a morte pelo que aconteceu em sua morte, pelo que acontece em sua morte. O salmista olhou à sua volta e viu muitos dentre o povo de Deus que sofriam grandes perdas. Uma vez que os ímpios são tão ousados, o seu povo retorna a este ponto. Não sabem o que devem dizer sobre isso e, pior ainda, devido ao fato de eles beberem muito do amargo cálice da aflição, fala sentido quando relata dos seus problemas. Não há maneira de lutar contra os sentimentos, a não ser por intermédio da fé. Por causa de tudo isso surge a forte tentação de desprezar a fé. Porém, aprendemos que o verdadeiro caminho para a santificação consiste em limpar o homem de toda a contaminação, tanto do corpo quanto da alma. O coração é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, recebido pela fé, e as mãos são limpas através das obras empreendidas pelo Espírito Santo, manifestadas pela ocasião, propósito e fervoroso estudo da santidade e do perfeito curso da vida e de suas ações. Servir a Deus e guardar as suas ordenanças não é e jamais será algo vão. Versículos 15 ao 20. Após o salmista mostrar o avanço de sua tentação, mostra como a fé e a graça prevaleceram. Conservou o respeito pelo povo de Deus e, com isto, refreou-se de mencionar o mal no qual pensara. Suprimir os maus pensamentos do coração é o sinal de que nos arrependemos deles. Nada é capaz de ofender mais aos filhos de Deus do que dizer que é vão servi-lo. Nada há mais contrário à experiência universal deles do que este comentário enganoso. Davi orou a Deus para que ele lhe esclarecesse bem este assunto e entendeu o final de desgraça dos que são maus. Apesar de estar no ápice da sua prosperidade, não vivem além de um período de amadurecimento para serem destruídos. O santuário deve ser um refúgio da alma que é tentada. As aflições do justo terminam em paz, portanto, ele é feliz. Os prazeres do ímpio terminam em destruição, porém,
ele é infeliz. Portanto, ele é infeliz. A prosperidade do ímpio é curta, além de ser um lugar incerto e escorregadio. Observemos o que é a prosperidade deles. Nada além de um espetáculo vão, uma imaginação corrupta, sem nenhuma substância, senão uma pura sombra. É como um sonho capaz de nos agradar durante certo espaço de tempo, enquanto dormimos, mas que ainda assim é capaz de perturbar o nosso repouso. Versículo 21 ao 28. Deus não toleraria que o seu povo fosse tentado, se a sua graça não fosse suficiente. Não somente para salvá-lo do dano, mas para fazê-lo vencedor. Esta tentação, obrada inveja e do descontentamento, é muito dolorosa. Ao refletir sobre este assunto, o salmista reconhece que sofreu deste modo por causa de sua ignorância e atitudes nécias. Se em qualquer momento, através da surpresa e pelo poder da tentação, os homens bons pensam, falam ou agem mal, refletiriam sobre este fato pesaroso e envergonhados. Em meio à tentação, devemos atribuir a nossa segurança e vitória não à nossa própria sabedoria, mas à presença de Deus por graça junto a nós e à intercessão do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Todos os que se consagram a Deus serão dirigidos pelo conselho de sua palavra e de seu Espírito. Os melhores conselhos que se pode ter e serão recebidos em sua glória no outro mundo e esperança e perspectiva de fé, pelas quais seremos reconciliados por todas as providências que nos são ocultas neste mundo. E por essa razão o salmista foi vivificado para pegar-se mais fortemente a Deus. O próprio céu não se poderia fazer felizes sem a presença e o amor do Senhor, nosso Deus. O mundo e toda a sua glória se desvanecem. O povo poderia falhar por causa de enfermidades, idade avançada ou da morte. Quando a carne falha, falham a conduta, a coragem e o consolo. Porém, o Senhor Jesus oferece-se para ser tudo em meio ao todo, para cada pobre pecador que renuncie a todas as outras porções e confianças. Através do pecado, todos nós nos distanciamos de Deus. Se continuarmos em pecado e professarmos que somos de Cristo, a nossa condenação será agravada. Aproximemo-nos e mantenhamos-nos próximos ao nosso Deus, por intermédio da fé e da oração. E nos encontraremos que é bom fazê-lo assim. Aqueles que, com um coração reto, depositam a sua confiança em Deus, jamais terão falta de motivos para serem gratos a Ele. Bendito Senhor, que tão graciosamente nos prometeste ser a nossa porção no mundo vindouro. Impeça-nos de escolher qualquer outra coisa que não seja isso.